Fala galera, beleza? Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês o motivo de fazer backup do seu Office 365, né, da sua conta do Gmail. Bem, a solução que nós iremos abordar no curso é o Drop Suite, né? É uma ferramenta para fazer backup. Mas, pô, você deve estar se perguntando, pô, Cat, mas eu tenho meus e-mails lá no Google, eu tenho meus e-mails no Office 365, por que eu devo, na verdade, fazer backup desses e-mails se está na nuvem? Primeiro, não é porque está na nuvem que você não deve fazer o backup. Porque como é que funciona? Tanto a Google como o Office 365, eles são responsáveis, né, pelo armazenamento dos seus arquivos e e-mails. Só que ela não é responsável pela como lidar, né, ou qualquer tipo de alteração ah, que o usuário provocou, ela não vai ter esse backup. Pô, Cats, me explica direito. Vou dar um exemplo que aconteceu e um cliente, e aí vai fazer refletir vocês, tá? Imagina que você tá com o file stream do Google, né, que ele cria um mapeamento no computador, ou você tá com o OneDrive ou SharePoint aí no seu computador. O que que vai acontecer? Se o seu usuário clicar em algum documento, né, ele vamos supor que esse documento ou e-mail ele tem alguma anomalia de ransomware, ele vai criptografar todos esses arquivos. E aí o que acontece? Quando ele começa a replicar, ele vai replicar para todas as pastas, né, que o usuário tem, ou tanto lá no Drive Stream, ou dentro do OneDrive, SharePoint, tá? E aí vai acontecer uma confusão. Pô, Cat, mas então eu posso simplesmente ir lá no meu SharePoint, né? E eu consigo voltar um arquivo. Beleza. O problema é você consegue voltar arquivo por arquivo, né? Ele tem os versionamentos. Mas imagina quando você precisa fazer em massa, né? Hoje, né, no momento que eu estou gravando o vídeo, aconteceu isso com dois clientes nossos. Ah, ele pegou a Hanswer e aí, na hora de voltar, realmente tinha o versionamento, mas eu tive que voltar arquivo por arquivo. Só que, como era muito arquivo, não foi possível, né? Então, conforme ele ia precisando dos arquivos, voltava. Mas imagina uma empresa que tem 50 mil arquivos e você precisa voltar. O Drop Switch ele vai fazer isso. Ele consegue voltar, né, todos os arquivos de forma massiva, né? Então, para o diretório que você precisa ou para fazer download do armazenamento. E outra coisa, você vai estar seguindo a parte de compliance. Porque se acontecer qualquer tipo de problema lá dentro da Microsoft, né, ou dentro do Google, você tem uma ferramenta para fazer backup, tá? No nosso curso aqui, a gente vai focar com backup do Drop Suite em Office 365, mas vocês podem ver aqui na página deles que ele faz de Office 365, G Suite, Website Data, né, que são os arquivos que você tem hospedado em algum site, IMAP e POP, tá? Ele consegue fazer backup desses e-mails. O que eu falo que é primordial é quando, Alex, é muito difícil o usuário pegar ransomware nos e-mails, eu até concordo. Mas quando a gente fala de arquivos, né, você está utilizando como um servidor de arquivos, aí eu falo que é imprescindível ter uma ferramenta de backup, tá? E aí, quando você tem a ferramenta de backup, claro que ela vai te dar mais informações. Ela não vai só te dar e-mail, ela vai te dar mais informações. Bem, que tipo de informações? Vamos falar um pouquinho aqui do Drop Switch. Na hora que você está fazendo armazenamento do Office 365, ele vai te dar bem mais recursos, né? Ele vai te dar armazenamento de e-mail ilimitado, tá? Não tem espaço. Por exemplo,
chegou, ele tem archive e a caixa está com 150 gigas. Beleza, não vão te cobrar mais nada por isso, tá? Vão te cobrar literalmente o período de retenção. Ele vai fazer backup incremental automaticamente, ou seja, mais ou menos de 1, 2 horas ele faz o incremental, tá? Desses e-mails. A parte de archive são para aquelas pessoas que. Isso é outro produto, né? Quando você não tem uma licença E3, E5, que precisa ter algum tipo de nível de compliance mais avançado, vamos dizer assim, você contrata e-mail archive. Então a gente tem duas soluções: e-mail backup e e-mail archive, né? Aí aqui ele está dando do website backup que eu havia falado para vocês que é possível fazer, do G Suite também. E para aquelas pessoas que utilizam também protocolo IMAP POP também é possível. Bem, vamos falar e que a gente vai entrar mais a fundo é sobre e-mail archive e e-mail backup. Bem, dentro do e-mail backup, além de ter armazenamento ilimitado aqui, o que ele vai fazer de backup para você, tá? Ele vai fazer backup do seu e-mail por completo, tá? Do seu OneDrive, do seu Teams, tá? E todas as bibliotecas que estiverem ligadas lá dentro do Teams, as bibliotecas do SharePoint, tá? Como que ele faz a backup das bibliotecas se eu configuro por e-mail? O usuário que tiver permissão a todas as bibliotecas do SharePoint, ele acaba fazendo automaticamente, tá? Além disso, você sabe que dentro do e-mail tem contatos, calendários e tarefas, então vão ser backupeados, tá? Uh, os grupos de Office 365 também serão backupeados, que eles trabalham aqui junto com o Teams. Período de retenção é ilimitado. Lembra que a gente está falando só do produto e-mail backup. Ele vai ter, igual eu falei para vocês, backup automatizado e incremental. Você vai conseguir fazer buscas avançadas. Se você precisar delegar permissões ou função, você consegue fazer para algum determinado usuário. E a restauração de arquivos em massa, a qualquer momento para um PC, né? Eu preciso fazer diretamente no meu computador para analisar, ou fazer diretamente no diretório. Então, por exemplo, um usuário foi lá e apagou todas as pastas da pasta financeiro. Beleza, você consegue restaurar de forma massiva todos os arquivos que estavam lá na pasta financeiro. Beleza? Bem, e no e-mail backup, o que você acaba ganhando, tá? Você vai ter uma solução aí que é como se fosse uma licença do E3, né? Que aí é para quem precisa ter uma retenção de litígio, né? Não tem a licença E3 configurada no portal, mas quer pagar um pouquinho mais caro, seria essa retenção aí, esse e-mail archive, tá? O produto da Dropsuite. Aí o que que você ganha com ele? Todos os recursos que eu listei do e-mail backup e você acaba ganhando outras como o Envelope Journal, que é pegar todos os e-mails de entrada e saída e até os internos. E ele vai fazer de uma forma que, por mais que os arquivos foram modificados, ele sempre vai ter a cópia original. Pesquisa avançada e Discover para você montar pesquisas mais rápidas aí, né? Fazer uma descoberta eletrônica baseada em critérios. Então, eu quero fazer alguma pesquisa ou uma alerta para me falar assim, tudo que aparecer com a letra CPF, eu quero que me mande um alerta. Você vai utilizar esse recurso aqui de eDiscover. Audit Trails, que vai ter toda a trilha de auditoria para você, tudo que foi é, colocado, né, tudo que foi executado no portal do Dropsuite de forma detalhada para você.
qual que foi o registro, qual que foi a atividade, qual que é o nome da atividade, o objeto que foi alterado, o endereço IP externo, né, que foi realizada a alteração, o local de origem. Então, ele vai te trazer detalhado onde que aconteceu, né, essas modificações de forma auditável, né, para você atender a parte de compliance. Legal Road, que é a retenção legal, né? Ou seja, você vai ficar em compliance. Isso aqui é para atender geralmente a escritórios de advocacia, que não pode ter alteração, mas também atende outro tipo de escritório. Então, essas são as informações que você vai ganhar a mais que o e-mail backup, tá? Ah, bem, eu mostrei aqui o meu portal do Office 365, a gente vai fazer um teste nele, tá? Como que você obtém uma licença? Se você vir aqui no Drop Switch e dar um Request Demo, o que que ele vai acontecer? Ele vai pedir para você preencher aqui e vai encaminhar para a empresa que é responsável pela venda do Drop Switch. Hoje, quem é a empresa responsável pela venda é a empresa Ytech IT Solutions, tá? Vocês podem entrar em contato aqui por contato@ytech.com.br ou comercial@ytech.com.br ou até mesmo pelo telefone para tirar todas as suas dúvidas, tá? Eles que fazem a venda do produto do Drop Switch, então vocês conseguem obter precificação com eles. Do momento que eu estou gravando esse vídeo, tá? Pode ser que tenha alguma alteração. O backup de Office 365, só o backup, custa $5, tá? E o backup com archive, que foi o que eu falei para vocês, custa $6. Beleza, galera? Bem, era essa metodologia que eu queria explicar para vocês nessa aula. A gente se vê na próxima. Grande abraço!